como vai? Tudo bem? Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Pois é, seja bem-vindo, bem-vinda, fique com a gente, se acomode aí no sofá, na cadeira, porque o papo de hoje está imperdível. Histórias boas de gente que empreende nesse Brasil, que vai compartilhar insights valiosos que você pode utilizar aí no seu dia a dia, com os seus negócios também. Antes de mais nada, já te convido, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações. Estamos por aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 8h08 da noite, com conteúdos de qualidade. Muito conteúdo bacana mesmo aqui do podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio do Grupo Convenção, parceiraço do podcast Mundo Empresarial, desde a década de 1930, levando sabor e bons momentos a quem gosta de saborear os refrigerantes clássicos, as cervejas tradicionais, também cervejas especiais com aguites, arravache, enfim, junto com a gente nessa. E tem essa nossa parceria, tem mais significado ainda, por saber que o Grupo Convenção nasceu em Itu, onde fica justamente a sede do podcast Mundo Empresarial. E aqui, quando você for brindar, reunir os amigos, a família, não se esqueça de levar à sua mesa os produtos do Grupo Convenção, de refrigerantes clássicos a cervejas especiais. Muito obrigado ao Grupo Convenção junto com a gente no podcast Mundo Empresarial. Bom, sem muitas delongas, hora de apresentar os nossos convidados lá de Franca, terra do calçado, diretamente para o podcast Mundo Empresarial. Aqui o Luiz e a Paula Nascimento, casal de empresários que representam a Full Conte Contabilidade. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui, podendo contar um pouco da nossa história aqui, da nossa trajetória, o que nos trouxe até aqui. E muito obrigado pelo convite. E aí, Paula, como vai? Tudo jóia, graças a Deus. Que legal. Nós já estivemos lá na Full Conte Contabilidade em Franca e hoje é a vez de vocês aqui no nosso estúdio para a gente conhecer um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem na área de ciências contábeis. Como é que tudo começou, Luiz? Tudo começou em 93, quando eu entrei no primeiro escritório de contabilidade, fui trabalhar lá, trabalhei com 5 anos como office boy, entregando guias, e conhecendo um pouco do trabalho em si, né? E em 2002 eu tive a oportunidade de mudar de escritório, e dentro desse escritório lá eu tive um crescimento muito grande, porque era um escritório um pouco bagunçado. E a gente que vem de uma experiência toda organizada, que no outro que eu trabalhei era bem organizado, bem segmentado, os processos bem definidos, eu fui fazendo a implantação dentro desse escritório, mudando toda a gestão do escritório, tanto que a ponto de 2 anos para frente, eu já era gerente geral desse escritório, e aonde eu comprei 50% das cotas. Trabalhei 1 ano com essa outra pessoa, e dentro dessa outra pessoa a gente se separou e segui carreira solo. E estamos aí até hoje há mais de 20 anos no mercado. Então, o nosso processo veio de muito busca, muito aprendizado, muita mudança, porque eu sempre olhava diferente para o escritório de contabilidade. Eu achava que o escritório de contabilidade não poderia ser um escritório convencional, de processos definidos, de entregador de guia, de ser um guarda-livro, né? Que é o escritório de contabilidade antigo, ele tinha esse nome, né? Vou lá no meu guarda-livros. E é onde que a gente conseguiu trazer muitas coisas novas e de lá para cá a gente inovou muito no segmento. A gente mudou muito essa estratégia de ser um escritório de contabilidade. O que é ser um escritório de contabilidade? Entendeu? Então, a gente trouxe muita gestão de processo, muita melhoria e sempre olhando de uma maneira diferente para o cliente, né? Para as empresas. Porque a empresa, o empresário, ele não precisa somente das guias para ele pagar. Ele precisa de planejamento, ele precisa de montagem de estrutura, ele precisa de gestão de processos dentro da empresa dele, ele precisa de gestão de funcionários dentro da empresa dele. Então tem muita coisa que se faz uma empresa crescer. E se o seu escritório de contabilidade faz isso dentro das empresas,
automaticamente você cresce junto, não tem como. Uhum. Você melhora o faturamento da empresa. Então, desde 2002, a gente vem com essa filosofia e trabalhando aí para o segmento. A Fulconte é um escritório contábil que vai muito além da contabilidade, não é isso, Luiz? Sim, a gente tem todo um ecossistema para montar a gestão da empresa, desde o planejamento na abertura, que isso é o fundamental, que empresários, muitos querem pular essa etapa. Você precisa primeiro planejar o que você vai fazer. Você nunca começa uma casa do teto. Você começa ela dos pilares. E os pilares é o quê? Um bom planejamento para quem eu vou vender, o que eu vou vender, quem que está vendendo nesse segmento. Uhum. E qual que é meu ponto de equilíbrio também. Isso, se todo empresário fizesse isso, a gente teria muito menos empresas fechando com pouco tempo. Só que o Brasil, ele tem uma questão cultural que você é motivado a se tornar empresário. Porque se você pegar o valor que você ganha como CLT, ele te impulsiona a você virar um empresário. Porque se você pegar a CLT, o que você ganha, mais os descontos que você tem, imposto de renda, INSS e tudo mais, e pegar o valor que você agregaria trabalhando sozinho, você consegue chegar lá de forma mais efetiva. Porque se você pegar em outros países, um exemplo, eu estava vendo recentemente, o pessoal que trabalha na coleta de lixo nos Estados Unidos, eles tiram em torno de quase 30 mil reais mês, trabalhando meio período. Uhum. Aí seria vantajoso ele se tornar um empresário? Porque ele tem que montar, ele tem que gerar capital, ele tem que buscar cliente. E ali ele já consegue ter uma renda que, de certa forma, já dá uma garantia de estabilidade. Uhum. Agora aqui no Brasil, não. Você vai trabalhar e vamos pensar. Trabalhar com um trabalhador que ganha bem, razoavelmente bem no Brasil é 5 mil reais. Uhum. E aí você tem um desconto de 27,5% de INSS. Você tem 27,5% de imposto de renda. Você tem mais o INSS que vem em cima disso. E o empresário ainda não custa só 5 mil reais para ele. Custa 7 mil reais um funcionário desse, no mínimo. Porque o governo pega uma fatia muito grande ali nesse meio. Tá? Então, cara, eu trabalho com 5 mil reais. Vou ter todos esses descontos. Vai me sobrar aí 3.500 livre. Para você pegar e pagar um aluguel, manter uma gestão de casa, gastar com segurança, gastar com produtos e tudo mais, cara, você é quase que obrigado a se tornar um empresário. Uhum. Só que ele não pode chegar e pegar a economia dele de um pequeno acerto lá, que ele pegou 20 mil reais, e colocar numa empresa, no produto e vou vender. Ele teria o quê? Montar primeiramente o projeto. E o projeto seria o quê? O que eu vou vender? Para quem eu vou vender? Como eu vou vender? E o que eu preciso para fazer isso? Esse planejamento muitas vezes não é feito. Ele pega os 20 mil reais do acerto dele e vai lá e faz o quê? Compra em mercadoria. E agora eu vou vender. Aí ele se esbarra onde? Num fluxo de caixa. Principalmente se eu for para a internet, que hoje é muito... a gente que é lá de Franca, lá é o maior, segundo e-commerce do país em calçados masculino. Então tem muito investimento lá de Mercado Livre, de Shopee, que faz esses treinamentos para esse pessoal. Então ele comprou lá 20 mil reais de mercadoria, ele vai pôr isso para vender. Ele vende esses 20 mil reais em 2 semanas. E ele vai receber com 30 dias. E ele precisa comprar de novo e repor. E aí quanto mais ele vende, mais ele se esbarra no fluxo de caixa. Mais ele tem necessidade de fluxo de caixa. Aí o que ele esbarra? Na situação que ele tem que antecipar esse recebimento dele, perde mais margem, ele não montou o custo dele de forma assertiva, porque uma das coisas que eu mais escuto desses empresários é: Luiz, se eu vender por esse preço, eu não vendo. E aí qual que é seu custo? Você tem uma contabilidade por trás que tem que ter uma qualidade. Você tem sistemas de gestão por trás. Você tem a taxa da administração da plataforma, que é o que faz ele vender. Você tem um imposto embutido ali dentro.
E você tem que tirar seu lucro. E muitas vezes ainda você tem um custo fixo por trás, com funcionário, com aluguel e tudo mais. Se você põe isso na sua mercadoria, muitas vezes não. Porque o dinheirinho que ele pegou lá no acerto dele, ele foi lá e colocou em mercadoria. Automaticamente ele vai se esbarrar no fluxo de caixa. Não tem jeito, ele não tem aporte para isso. E aí também ele não fez um bom planejamento, ele não montou, ele foi lá, abriu a empresa dele lá como MEI e começou a tocar e depois teve que desenquadrar. Então, o eu fazer sozinho, muitas vezes, traz o cara a um desequilíbrio financeiro, que é onde que ele vai talvez ter que voltar para a CLT. E muitas vezes endividado. Porque ele não conseguiu pagar os impostos, ele não conseguiu ter aquele fluxo de caixa que ele precisava. E isso vai consumindo margem. Muito bem. Você percebeu, né? O papo hoje vai ser muito interessante, principalmente para você que está iniciando seus negócios aí. Então, como o próprio Luiz comentou, né? Preciso ter um planejamento, seja ele tributário, administrativo. Mas como fazer esse planejamento, sendo que eu nunca empreendi na área? Bom, aí que é importante você ter uma assessoria eficiente para realizar tudo isso. Bom, a Paula é parceira de vida do Luiz, sócia nos negócios e uma relação que começou no banco da faculdade, não é isso, Paula? É isso mesmo, a gente se conheceu na faculdade, em Ciências Contábeis. Foi no próximo ao terceiro ano, né? Que ele me convidou para trabalhar com ele. Aí fui trabalhar com ele no escritório. O escritório era bem menor do que é hoje. E eu já entrei fazendo departamento pessoal, fiscal. E, assim, praticamente não sabia nada. Mas, com o decorrer do tempo, fui aprendendo com ele, fazendo curso, outras coisas, e estamos até hoje. Legal. E lá no escritório você é responsável pela área de abertura, legalização, fechamento de empresa? Isso. Hoje, atualmente, eu estou na parte toda financeira do escritório. E cuido da parte de societária e legalização. Abertura, baixa, alteração, registro em conselhos de classe, órgãos, alvarás, toda essa parte. Que legal. Ô Luiz, e daí quando você adquiriu aquele 50% do escritório, para de fato se tornar um sócio, enfim, e tocar os negócios, como é que foi essa mudança, né? Essa transição e a prospecção de novos clientes, enfim, até você de fato ser dono do seu próprio negócio, tocar a empresa, a operação junto com a tua sócia hoje, a Paula? Foi muito difícil, tá? Eu sou um cara que sempre olhei para frente, acredito nas coisas que eu faço. Mas foi muito difícil, porque na época sobrou para mim 16 empresas. Dentro dessas 16 empresas pequenas, e ainda para pagar contador, infelizmente tem muitas empresas ainda que acham que é o último que tem que ser pago. Se me sobrar dinheiro, eu pago a contabilidade. E na realidade tem que ser o contrário. Mas foi muito desafiador. Só que a proposta que eu trouxe nesse momento, nessa mudança, né? Porque eu fui para um cômodo pequenininho, tudo reduzido para efeito de conseguir manter aquele custo, né? E ainda tinha que fazer uma contabilidade ainda, me melhorar nos estudos, né? Porque dentro disso eu fiz contabilidade, eu fiz administração, eu fiz controladoria, fiz auditoria, planejamento tributário, finanças, gestão empresarial, e fui me especializando em tributação. Então, isso tudo é investimento que se está fazendo. E aí com a renda que não era compatível, né? Sim. Então, esse foi o grande desafio do momento. Mas a partir do momento que eu assumi o 100% da empresa, eu acreditei sempre em mim, acreditei no meu potencial e fui buscar empresas novas, fui buscar parceiros novos com essa nova proposta de contabilidade. Porque, na época, não se existia escritório que entregava um ecossistema. Então, o que eu fui buscar dentro das empresas, entregar dentro das empresas, era justamente isso, porque havia uma necessidade dentro disso. Antigamente, se fazia planejamentos dentro da empresa de 5 anos.
Hoje o nosso planejamento é de 3 meses. Nossa. Não tem jeito. Hoje o empresário, ele vive com uma incerteza. Só que essa proposta fez com que a gente fosse angariando de forma bem rápida esse crescimento, tá? Porque a proposta de entregar um ecossistema para os empresários, isso ajudou bastante a gente ter um diferencial no mercado, a buscar e conseguir alavancar nosso trabalho, né? Porque é olhar para dentro do cliente, é olhar para dentro das empresas e entender de dentro das empresas. Você dentro da empresa, você tem que entender de controle de estoque, você tem que entender de montagem de custo, você tem que entender várias coisas. E na época, o escritório de contabilidade entregava guia. Sim. E por que você... por que a contabilidade lá deixou de ser apenas uma questão burocrática e passou a ser uma estratégia para as empresas? Porque há uma necessidade de crescimento, de estabilidade. E quem fazer isso é o contador que está dentro da empresa. Como que o contador ele vai continuar sendo no formato de guarda-livro? Quando na época você tinha um planejamento de 5 anos, isso era válido. Porque o planejamento era feito pelos empresários, tá? Agora, no momento que isso mudou, que nem agora, inclusive, a gente está vivendo um momento de incerteza, que é essa reforma tributária, de muita incerteza, quem que é o cara que está fazendo esse trabalho dentro das empresas? É o contador. Então, se o contador não entender de gestão empresarial, cara, é muito difícil ele ajudar o cliente dele a alavancar. Então, o cara pequeno está abrindo um negócio, ele vai ter que pagar um consultor tributário, um consultor administrativo, um contador. Cara, olha quanto que é o custo disso para o empresário. Então, você entregando esse papel para ele, você trazendo essa gestão para dentro da empresa dele, você consegue melhorar, fazer com que ele cresça. E crescendo automaticamente, você vem junto. E muitas vezes o empresário não sabia que ele precisava disso. E quando que você percebeu que podia oferecer mais do que a contabilidade? E, de fato, esse ecossistema com uma gama de serviços que hoje a Fullconte disponibiliza? Eu sou um cara muito observador, tá? Sou um cara mesmo, muito observador. Eu sempre observo o que os grandes estão fazendo. E lá em Franca, não sei se você conhece, que deve conhecer, existe um negócio chamado Magazine Luiza, que é conhecido internacionalmente, né? E eu comecei a olhar muito para eles como que eles faziam. Porque o Magazine Luiza fundou lá em Franca, era uma loja de departamento. E aí, de repente, da loja de departamento, ele começou a virar uma financeira, ele começou a virar vende tudo, ele começou a virar consórcio, ele começou a fazer várias coisas, né? E, inclusive, teve uma época que teve uma grande sacada lá, que ela pegou um BNDES gigante e começou a emprestar para os empresários a um juro maior. E não tá errada. E isso entrou na minha cabeça. Falei, cara, eu não sou só um escritório de contabilidade. Eu sou um gestor. E um gestor ele tem que entregar toda a área para a empresa, todos os processos para a empresa. E o que o empresário precisa? Ele precisa contratar 10 empresas para gerir a empresa dele ou eu posso entregar esses 10 produtos para eles? Que é a gestão, que é sistema, que é a consultoria financeira, que é a parte de RH, que é a parte de planejamento tributário, que é a parte na própria legalização que as pessoas não fazem. A legalização é o principal da sua empresa. Então, eu entendi esse ecossistema olhando muito para a dona Luiza, que ela fazia isso lá e eu achei bem interessante. E aquilo me deu uma abertura de visão para o mundo dos negócios muito grande, tá? Ali foi uma virada de chave para a Fullconte? Com certeza. Ali foi uma virada de chave de percepção de negócio muito grande. Bacana. Ô Paula, e fala um pouco desse trabalho que você realiza lá dentro, também a parte administrativa do escritório, né? E também cuidar de colaboradores e tudo mais. A princípio, vocês começaram num espaço pequeno e hoje contam num escritório grande, com muitos profissionais. Como é que é administrar essa parte também? Sim, quando o Luiz começou, era bem pequeno o espaço. Depois mudamos para um outro espaço e mais um. E hoje, onde a gente está atualmente. Hoje a gente conta com
13 colaboradores, mas eu e o Luiz, a gente tem uma equipe muito boa, dividida por setores, fiscal, departamento pessoal, contábil e legalização. E junto comigo eu faço o financeiro. A gente tem uma equipe muito boa, capacitada, oferecemos cursos com frequência, estimulamos eles a procurar, a estudar, para eles também ter uma ótima formação. Muito bem. O Luiz comentou agora, né, sobre a importância e a necessidade da abertura, também da legalização dessas empresas, né? Sim. E é você que é responsável por cuidar dessa Sim, parte. É um trabalho em conjunto, o escritório com a empresa. Tem empresa que exige alvarás específicos, outras é mais tranquilo. Mas a gente dá essa consultoria de qual vai ser preciso, da abertura tem muito critério a ser seguido, regime tributário, enquadramento de algum conselho de classe, e a gente dá esse suporte. É um trabalho em conjunto com o escritório e com o cliente. Muito bem. E Luiz, agora não se fala outra coisa senão a reforma tributária, né? 2026 está batendo a porta aí, muitas mudanças, enfim, tem um longo processo até adaptação por completo, mas os escritórios, os contadores estão precisando se atualizar com relação ao que vai mudar, né, na lei, né? Sim, é muita mudança vindo, tá? Não é o bicho-papão, tá? Como muitos estão vendendo aí, né? Como todo mundo está querendo pôr um terrorismo em cima disso, mas na realidade vem muita mudança. E a mudança, não existe mudança para melhoria para o empresário. Não para melhoria? O empresário não vai melhorar nada. Está melhorando muito para o fisco. Então, o fisco está deixando isso de uma forma bem linear para que ele consiga se organizar. Porque hoje a gente tem várias regras tributárias que realmente dá bitributação, a gente paga as 2 vezes, principalmente na parte de ICMS, que é a guerra fiscal que se é travada, né? Isso vai acabar com isso. O que é a guerra fiscal? Nada mais é que cada estado querendo a parte dele, querendo trazer o seu imposto para si. Com essa mudança que está vindo na reforma tributária, o imposto é pago sobre o destino. Então, se eu comprei de Minas, o meu imposto vai para Minas. Se eu comprei de São Paulo, o imposto vai para São Paulo. Então, vai ter uma equalização de tributos aí que vai ter, que vai trazer benefícios para estados que não produzem muito. Eles só consomem. Sim. Então, ele vai levar o imposto dele para lá. Mas essa reforma tributária, ele traz muito sobre planejamento. Porque, voltando ao que eu falei anteriormente, fluxo de caixa. Se o seu imposto vai cair no split payment, que nada mais é que se você pegar hoje o iFood, já faz isso, né? Ele já separa as camadas. Seu produto é R$10, estou te cobrando 2 da entrega e tem mais 2 do tributo. Vai ser simplesmente mais uma camada de fazer isso. Sim. Só que isso vai ser cobrado na hora da venda e na hora da compra. Hoje, você apura o imposto e vai pagar no mês seguinte. Então, isso talvez te dê um fôlego para efeito de você conseguir pagar seu fornecedor, criar um caixa ali que te ajude. Nesse momento, você não vai poder ter mais isso. Então, essa reforma tributária nada mais é que os empresários vão ter que planejar muito mais como se trabalha. Ele vai ter que olhar muito para dentro da sua empresa para ele conseguir ter dinheiro, para ele conseguir comprar bem, para ele conseguir pagar o menos possível de imposto. Porque o fisco vai ficar totalmente liberado para ele pegar parte dele. Ele não quer saber mais. Então, a reforma tributária, ela nada mais é que uma mudança em como cobrar o imposto. Antigamente, você pega uma nota fiscal... Antigamente não, né? Hoje. Você pega uma nota fiscal, se tem lá o crédito do ICMS, eu abato ele na minha venda e vida que segue. Se o seu fornecedor não pagar o imposto dele, você não tem o crédito agora na mudança. Então, ele é na liquidez, ele vai estar atrelado ao banco. Nota fiscal versus banco vai trazer já a parte do governo ali. Então, essa mudança é isso, é muito planejamento. Você que é empresário, você vai ter que planejar muito mais sobre sua empresa. Então, você tem que ter um escritório de contabilidade, um contador que seja um gestor, que traga essa mudança de forma de planejamento.
Então, planejar vai ficar muito mais curto. Eu acredito que o planejar de 3 meses que eu citei anteriormente vai cair para 1 mês, 2 meses de planejamento para que você consiga realmente se adaptar. Só que ainda nós vivemos muita incerteza nesse primeiro momento. Isso que a gente, como contador, está buscando, está trazendo, vendo o que ainda não está adaptado, participando de muitos congressos, participando de muito treinamento, especialização sobre isso para conseguir chegar lá mais amparado, tá? Mas o empresário tem que fazer o papel dele. Ele está deixando para o escritório de contabilidade trazer essa informação. E eu vejo que tem muito escritório de contabilidade que não tem tempo para fazer isso porque ele está amarrado no processo. E aí é onde que ele não vai entregar isso na hora que for. Então, em 2026, começa a reforma tributária, vem muitas mudanças. Por mais que é uma fase de teste, mas você já viu uma fase de teste que é obrigatória? Não tem jeito, cara. É uma fase de teste que é obrigatória, então já tá valendo a lei. Já tá valendo a regra. Então não se iluda que vai ser só uma fase de teste, eu não vou cobrar agora. Você tem que chegar em 2026 agora preparado. Já sabendo, não tem como treinar. Ah, se tá errado... Exatamente. Né? Exatamente. Não tem a possibilidade. Exatamente. Viu? E com relação à mudança, isso também vai afetar os sistemas, né? Muitos sistemas, os CRMs, enfim, muita coisa vai alterar com a reforma tributária também, né, Luiz? Sim, todos os sistemas vão ter que estar adaptados, tá? Uma das primeiras mudanças que já veio aí é tirar o SAT, né? Que é um emissor de cupom fiscal, que só no estado de São Paulo que tinha isso, nenhum estado do Brasil tinha isso, e passar para a NFCE. Qual que é a principal mudança disso? É atrelada ao NCM da mercadoria. Ele quer saber exatamente o que você está vendendo. Ele não está mais preocupado no seu faturamento, ele está preocupado no produto que você está vendendo. Um ponto. Outro ponto, a parte de DANF, né, de NFE, que lá vai ter que sair o IBS e o CBS. Então, que nem eu tenho uma empresa de software também, que é a N2 Sistemas, lá a gente já adaptou essas mudanças, já está fazendo, já está implementando nos clientes para justamente... A gente tem um prazo agora até novembro para entregar isso 100% para o fisco. E só adiou porque o fisco mudou também de novo, né? Dentro da mudança, para que em janeiro já entre em vigor. Então, na nota fiscal já vai sair IBS, CBS lá dentro, fazendo crédito e débito. Então, se o sistema não estiver adaptado, vai travar seu faturamento dia 1º de janeiro. Bom, a gente sabe, Paulo, que empreender do Brasil não é fácil e que, infelizmente, muitos empresários acabam tendo que fechar seu negócio por uma falta de assessoria ou por uma falta de conhecimento, né? E vocês dão todo o respaldo se houver essa necessidade para realizar o fechamento da empresa, né? Sim, pode acontecer sim, no decorrer do ano, algum cliente precisar baixar, mas antes de concluir esse processo, na verdade, antes de iniciar esse processo, a gente tenta reunir com esse cliente, ver qual que é a necessidade, onde que é a dor dele e onde que a gente pode mudar. Fazer um novo planejamento tributário, às vezes o regime que ele está não é para ele, vamos mudar. Diminuir algum custo de folha de pagamento, algum custo fixo dentro da empresa, às vezes mudar o estabelecimento de local. A gente tenta entender onde que está a dificuldade dele em continuar com a empresa. Aí, vamos dando alternativa, redução de custo, essas coisas. Essa necessidade de baixar, às vezes, não existe. Às vezes está na cabeça dele. A gente procura entender aonde está praticamente a dor dele e a dificuldade para a gente tentar reverter toda essa situação. Legal, isso que é importante, né? A ter uma assessoria, uma consultoria que vai muito mais do que o cliente quer, né? Da fato, não, o cliente chegou com a ideia, faz o fechamento da minha empresa, vocês vão entender, vão buscar outros meios para evitar que isso ocorra, né, Luiz? Na realidade, a gente tenta chegar antes, porque como a gente trabalha muito no analítico, lá com os profissionais que eu tenho lá no escritório, essa informação chega para a gente antes, tá? Porque ele pode estar caminhando para um caminho que vai chegar nisso. Então, a gente tenta entrar no meio desse processo antes que isso ocorra para tentar ajudar esse empresário. Para tentar entregar para ele as informações de uma forma que ele
revisar os seus processos, que ele consiga entender aonde que está o problema da empresa dele, porque uma empresa não tem outra finalidade, não existe outra finalidade que não seja gerar lucro. Uma empresa, o objetivo principal dela é gerar riqueza, é gerar lucro. Então, se a empresa não está acontecendo isso, a gente, através das informações que a gente tem, a gente já chega no empresário antes e tenta orientá-lo de forma que a gente consiga alavancá-lo, que a gente consiga ajudá-lo nesse processo para que ele não chegue no fechamento. Um trabalho preventivo, né? Exatamente, entendeu? Não tem que ser remediativo, tem que ser preventivo. Perfeito. Tá? E uma das coisas que eu sempre trago em si, que eu falo para as pessoas, que a Paula, para mim, foi uma estratégia. Foi um interesse. Não adianta a gente querer falar que não. Por mais que a gente é casado, mas a gente passou a ser duas cabeças pensantes, dois modos operantes. Antigamente, a Paula trabalhava em sindicato, ela fazia muita homologação, ela fazia essa outra parte, onde que ela tinha essa visão de departamento pessoal, de épocas que se demitiam mais empregados e tudo mais. Então, isso veio como uma estratégia para a gente ser mais forte. Então, dentro disso, a gente criou uma união que trouxe benefícios para o empresário. Então, por que eu coloquei a Paula justamente na parte de legalização, de abertura, de entender o escritório? Porque ela já tinha essa visão anteriormente de justamente lidar com RH, lidar com pessoas, lidar com, querendo ou não, com números. Ela já tinha isso. E aí, juntamente com o trabalho que eu faço de planejamento, essa união trouxe esse benefício, que é onde que a gente se tornou muito mais forte dentro da nossa entrega para o cliente. Então, ela faz um papel lá dentro, que é desse societário, que o societário ele envolve muita informação, e eu venho com a parte de planejamento por trás ali. Sim. Mas sempre tentando entregar mais rápido o que o cliente ainda não sabe que ele precisa. Eu sei que vocês já devem ter esbarrado com muitas histórias, né? Das mais diferentes histórias com clientes que vocês atendem lá. Mas qual foi, não sei se vocês se recordam, qual o maior impacto que a Full Conte já proporcionou para um empresário em relação positiva, né? O maior impacto que vocês, de alguma forma, de repente, já teve casos de empresas que estavam perto de uma falência e por uma orientação estratégica, preventiva, vocês conseguiram reverter aquela história e até hoje, o empresário se recorda e é grato por isso? Sim, eu tenho vários cases nesse sentido, mas um deles que me chama bastante atenção até hoje e deu certo, funcionou, é uma casa de carnes lá em Franca, que uns parceiros meus, o Vinícius, o Gabriel, ele estava passando uma dificuldade muito grande porque ele cresceu. Ele saiu de um cômodo menor, foi para um cômodo maior, ficou Fez uma boutique de carne. Sim. Ficou a casa de carne. E aí, dentro disso, ele começou a ter dificuldade do quê? De fluxo de caixa. E aí, ele me chamou para uma consultoria. E dentro dessa consultoria, a gente chegou no quesito que o custo dele aumentou na proporção de 70% e o faturamento dele aumentou em 30%. Então, aquela estrutura não iria o deixá-lo de forma mais eficiente. E aí, dentro de um planejamento que a gente fez, uma das coisas que foi... chegamos à conclusão que era voltar para trás. Que era fazer o que ele estava fazendo, na simplicidade que ele estava fazendo, com o tamanho que ele era pequeno, ele conseguia gerar muito mais lucro do que ele estava gerando. Mas foi um desafio. Já tinha um investimento, já tinha gasto, já tinha dívidas, já tinha uma série de coisas juntos. E eles abraçaram a ideia
E fizemos, voltamos para trás, seguramos algumas contas, seguramos outras, negociamos essas contas, não deixou de pagar ninguém. E hoje já faz 2 anos que a gente fez esse trabalho e hoje as contas deles estão todas em dias, ele conseguiu liquidar com todos os fornecedores e continua aberto e ganhando dinheiro. Isso para mim foi um sucesso. Só que eles me escutaram, tá? Tem empresários que trabalham com ego e o ego não deixa você voltar para trás. E tem hora que você tem que dar um passo atrás para dar 2 para frente. Então esse case que eu tenho, que eu carrego comigo e eles é muito parceiro, foi esse desafio que a gente teve de sair de um custo fixo de 50 mil reais para voltar para um custo fixo de 12, 13 mil. Foi humilde, né? Como você falou, tá lidando com ego. Principalmente quando o cara deu um salto maior, deu um passo maior do que a perna. E daí, às vezes, por orgulho, ele fala, não, vou permanecer aqui até quebrar, né? Isso, exatamente. Porque às vezes ele fala assim, o Luiz não sabe o que ele tá falando. E a gente trabalha com informação, a gente trabalha com gestão, né? Então, e como a gente vê de todo tipo de empresa... E tem muitos que já aconteceu, tá? Da gente orientar, falar e ele não escutar e quebrar. Qual é o erro mais comum dos empreendedores com relação à gestão financeira? É achar que ele só tem que vender. A venda, sim, ela tem que ocorrer. Mas ela tem que ocorrer de forma que gere lucro. Não adianta eu pegar um produto e vender o produto e falar assim, Luiz, se eu vender por o preço que você quer, eu não vou vender. Então, o conselho que eu dou, não venda. Pare. Mude a estratégia. Reveja seu processo. E uma coisa que eu falo sempre para os empresários, se está todo mundo indo para aquele lado, não vá. O oceano, ele tem alimento para todo mundo. Mas se todo mundo está no mesmo local... Vai faltar. Vai faltar. Vai pro outro lado. Entendeu? Então, uma das coisas que eu sempre olhei na nossa gestão é... Se está todo mundo fazendo aquilo, eu não vou fazer. Eu vou ir pro outro lado. Porque lá em Franca mesmo, tem muitos escritórios que falam assim... nós somos especializados em e-commerce. Nós somos escritórios especializados em e-commerce. A gente também é especializado em e-commerce. Mas eu não tenho esse interesse de ficar nadando nesse mar. Eu tenho muitos e-commerce grandes. Lucro real, que realmente quer uma gestão, que quer um hedge, que é um regime especial, que consegue ter benefícios. A gente tem toda essa expertise. Mas se eu começar a pegar o cliente que está pequenininho, que está começando agora, que não quis fazer seu planejamento, que pegou seu acertinho de onde que ele trabalhava e montou seu e-commerce, cara, as chances dele chegar ali na frente e morrer é muito grande. É 90% de chance, porque ele não faz um planejamento. Então, uma das coisas que eu sempre falo para o meu cliente na hora que ele vai constituir, tá? Porque eu poderia simplesmente ignorar isso, eu vou pegar meu dinheiro, abrir sua empresa e vida que segue. Cara, você montou um planejamento para você abrir sua empresa? Você percebeu que isso que você está querendo fazer tem 500 pessoas fazendo? Você já olhou no seu concorrente se ele está realmente tendo rentabilidade? Eu não estou falando nem de você fazer um planejamento para gastar com isso nesse momento, mas olha para o seu vizinho se ele está ganhando. E não é o vender, porque muitas vezes eu vendo, Luiz, mas vende e gera lucro. É isso que você tem que olhar para dentro. E gerar lucro não é, eu comprei a R$1, vendi a R$2, Luiz, ganhei R$1. Não, o lucro é você bancar toda a sua estrutura, seu custo fixo, seu custo variável e ainda sobrar lucro. Então é isso que as pessoas têm que entender. Porque... Principalmente o e-commerce é muito bom para o consumidor. Consumidor, a gente que compra, consegue comprar mais barato porque eles ficam à guerra lá dentro. Mas muitos não conseguem ter lucro. Porque se você pegar uma mercadoria, tirar 20% da plataforma, 20% a 25%, você tirar lá, vamos pensar que o cara está no Simples Nacional, de 6% a 8% ele está pagando. Então aí a gente já chegou a quase 30% de encargo. Aí ele tem um custo fixo. Ele tem frete. Ele demora a receber o dinheiro dele com 30 dias. Então, cara, será que realmente o cara consegue colocar 60% em cima da mercadoria para vender que todo mundo tá vendendo?
Ele compra à vista e recebe a prazo a 30 e 60. Correto. Entendeu? Então, é uma dificuldade. E às vezes ele também não consegue. Ele consegue colocar 45%, dependendo do produto. Por quê? É todo mundo vendendo. Se tá todo mundo vendendo pelo mesmo preço, para mim vender, o que eu tenho que fazer? Diminuir valor. E talvez esse não seja o caminho de se trabalhar. Né? Muito bem. Ô Paulo, e a Full Conte investe muito em tecnologia, né? Seja para ferramentas próprias para administração dos negócios lá dentro, como também para oferecer uma comodidade maior para os clientes, né? Através de um aplicativo próprio, inclusive. Sim, a gente tem nosso aplicativo próprio, onde o cliente consegue pegar todas as guias mensais. O contrato social dele fica registrado lá. Todos os alvarás que ele precisa ter, está tudo salvo lá. Só ele entrar e pegar essa parte que já fica fixa. E todo mês as meninas vão alimentando sobre as guias, folha de pagamento, o movimento mensal daquele mês. A gente também tem a plataforma de atendimento, que facilita muito a comunicação do escritório com o cliente, que funciona de um jeito bem harmonioso. Lá dentro também tem como anexar documentos. A comunicação entre cliente e escritório funciona super bem. E quanto que o escritório ganhou com isso? Tanto o escritório como o teu cliente ganhou com a implementação dessa ferramenta? Sim, a agilidade de processo é exorbitante. A comunicação é mais rápida, a entrega é mais rápida. E isso é um aplicativo desenvolvido por uma outra empresa que está debaixo desse guarda-chuva da Full Conte, não é isso, Luiz? Sim, é um aplicativo da empresa chamada FullZap. Que essa FullZap, ela faz toda a gestão desses processos, a gestão de atendimento via WhatsApp, a questão de inteligência artificial dentro da plataforma. Isso hoje também ajuda bastante com relação a esses atendimentos, essa entrega de forma mais rápida e assertiva. E também ela ajuda ao cliente a ter uma agenda tributária ali mensal, uma recorrência onde que ele tem ali todo mês o planejamento dele já pré-formatado, que é onde consegue entregar isso. E entrega isso via aplicativo, via WhatsApp, via e-mail. Entrega de várias maneiras isso. Porque hoje tem que ser rápido, dinâmico, né? Então, a ideia de se fundar justamente a FullZap lá dentro é para trazer uma gestão de atendimento com entrega. E assim, os funcionários da Full Conte também, eles fazem uso de novas tecnologias, de novidades lá para otimizar o trabalho interno? Sim, uma das coisas que a gente mais investe no escritório é em tecnologia. A gente tem programadores lá dentro. A gente consegue fazer isso de forma que a gente vai sempre trazendo recursos de forma produtiva. Porque hoje, se a gente pegar também, sair contratando todo tipo de ferramentas que se tem muita ferramenta boa, tá? Mas elas não conversam uma com a outra. Então, essa é o grande desafio de ligar isso tudo. Então, por isso que a gente levou programadores lá para dentro, para efeito de também ajudar isso. Mas, falando um pouco de equipe, nós temos uma equipe muito bem qualificada. A gente não tem rotatividade de funcionários, isso é o mais importante lá dentro da Full Conte. A gente investe em treinamento, a gente investe em qualidade de vida nos nossos funcionários para que eles consigam entregar o melhor. E a gente costuma formar colaboradores. É muito difícil eu pegar um colaborador que já venha com uma experiência, porque ele traz vício, ele traz uma série de coisas. Então, a gente forma ele lá dentro, desde o início que ele não sabe nada, até ele se transformar num analista, tá? E isso costuma ser rápido, porque a gente investe, a gente tem uma equipe engajada, a gente tem pessoas que gostam de lidar com pessoas que são amigas, sabe? Porque você ser receptivo para alguém que chega novo é muito bom. Então, todo o pessoal que eu tenho lá hoje, eu acho que 90% que a gente tem lá hoje, foi formado lá dentro. Foi formado lá dentro e tem no mínimo 3 anos de casa, no mínimo 4 anos de casa, que está trabalhando lá com a gente. A gente já chegou a ter colaborador lá de 15 anos. Que bacana. Para você ter uma ideia. É uma escola, Full Conte, né? Sim. É uma escola. Sim. E todos que saíram de lá até hoje, todos, a maioria deles,
hoje tem seu escritório. Sim. Olha só. Ou tem cargo de liderança em outro escritório. Que bacana. E foi formado lá dentro, zero. Isso é gratificante também. Importante. Tá gostando dessa nossa conversa, né? Pois é, então deixa aí o seu recado, deixa a sua mensagem nos comentários também, diga... deixe a sua opinião, seu feedback também com relação a essa nossa conversa hoje aqui com o Luiz e a Paula, contando essa bonita trajetória da Fulconte Contabilidade. Lembrando você que é empresário, empreendedor, tem uma boa história também, quer compartilhar, quer mostrar através dessa vitrine chamada Podcast Mundo Empresarial. Aqui você faz network, aqui você faz negócios, você dá visibilidade à tua marca, à tua história. Entra em contato com a nossa produção, descubra como participar do podcast Mundo Empresarial. Estamos aí na 3ª temporada, são quase 140 mil inscritos no nosso canal no YouTube, uma audiência que cresce a cada dia, a gente está muito contente e com certeza isso vai ser um boom, uma grande vitrine aí para os seus negócios. Então entre em contato, descubra como participar do podcast ou também, claro, do programa Mundo Empresarial, que é exibido nacionalmente todos os domingos às 8h30 da manhã na Rede TV e também regionalmente para Campinas e Litoral Sul de São Paulo pela VTV SBT, filiada do SBT. Então são 3 oportunidades aqui no YouTube e também nas emissoras na televisão em que você tem oportunidade de aparecer, tá bom? Programa Mundo Empresarial aí celebrando 10 anos de sucesso na televisão, com mais de 7 mil empresas que já participaram, já compartilharam e contaram suas histórias, e tá faltando você, tá faltando a tua história aqui no nosso programa também, combinado? Inclusive, a Fulconte Contabilidade recebeu a nossa equipe lá no escritório, enfim, nós fomos lá mostrar um pouco o dia a dia do trabalho de vocês, e teve essa história compartilhada na televisão. Como que foi essa experiência, Luiz? Foi muito interessante, a visibilidade que vocês trouxeram para nós é muito grande, da gente poder contar a nossa história e também de mostrar um pouco do que a gente realmente faz, do que é nosso escritório, né? Fulconte, conteúdo completo. Então, a gente tem que mostrar isso para as pessoas, trazer essa nossa bagagem para entregar, tá? E o Mundo Empresarial deu essa oportunidade para a gente aí. E a gente está muito contente de recebê-lo mais uma vez, né? Dessa vez vocês aqui no nosso estúdio. O Luiz, que além de empresário, está à frente da Fulconte, também ocupa o cargo de vice-presidente da Associação dos Contadores lá de Franca. Como é que estar à frente de uma organização dessa, de uma instituição dessa, enfim, como é que surgiu o convite, a oportunidade de você chegar a esse cargo? A gente ajuda lá, né? A gente é diretor lá dentro, eu sou vice-presidente da Assescofran, Associação das Empresas Contábeis de Franca e região. A gente faz um trabalho muito bom justamente para trazer qualidade para os escritórios de contabilidade. Eu fui convidado na gestão do José Dias, que já faz isso 8 anos atrás. 8 anos atrás, o Zé Dias me chamou, eu entrei lá como novos sócios para justamente trazer escritórios lá para dentro. Depois disso eu fui para a gestão do Marcos Pimenta, onde que eu trabalhei como tesoureiro lá dentro com ele. A gente fez uma parceria nós dois, né? Que o presidente e a tesouraria é o que mais funciona dentro de uma associação. E agora eu estou como vice-presidente da Eliane Macedo, que está fazendo um trabalho de gestão muito, muito bom lá na cidade. Eu trabalho também dentro da equipe administrativa, que a gente chama lá dentro, porque, por mais, é uma associação muito grande, né? Mas quem se doa diariamente não são todos, né? Então, a gente tem uma equipe administrativa formada de 6 contadores lá dentro, onde que a gente impulsiona cursos, treinamentos, traz gestão de palestras, essas coisas tudo para dentro da associação. E recentemente agora a gente fundou a Sala do Conhecimento lá, que é onde que a gente vai dar treinamentos na prática para quem quer se especializar em departamento pessoal, em escrita fiscal, na parte contábil, mas na prática, com o sistema já funcionando, com um parceiro nosso, a Domínio, nos liberou lá suas licenças, e também o Magazine Luiza, que doou para nós os notebooks, para a gente montar essa sala. Para quê? Para gerar mão de obra,
para realmente especializar o colaborador para a gente entregar para essas empresas. Então, o trabalho da associação é justamente elevar o nível do escritório de contabilidade, entender o que o escritório de contabilidade tem que entregar para o empresário. Legal. Ô Paula, e a Fulconte, ela já, ao longo desses mais de 20 anos de história, já obteve premiações importantes também, né? Sim, inclusive lá na associação, na Sescofran, todo ano tem no jantar as premiações. Tem de assiduidade, que nós já fomos premiados, contador solidário. Qual mais? Acho que... E também contador revelação, que é o que eu recebi o ano passado. Contador destaque e revelação da cidade, que o Luiz recebeu o ano passado. Todo ano, no jantar, a gente recebe um prêmio lá da associação. Que legal. Premiações importantes que mostram a força que a Fulconte tem, né? O compromisso, a responsabilidade, o cuidado de cada empresa, né? Essa assessoria necessária. E quando a gente fala da Fulconte, que está instalado hoje em Franca, de repente o empresário, o empreendedor que está assistindo a gente, gostou dessa conversa, se interessou pelo assunto, vai lá, mas a minha empresa está em outro estado ou está numa outra parte do estado de São Paulo que fica um pouco distante. Mas isso nada impede. Hoje, com tecnologia, hoje, inclusive, a Fulconte atende empresas do Brasil todo, né, Paula? Sim, hoje a gente está presente em 7 estados do Brasil. Então, se você quer trazer a sua empresa para nós ou fazer a sua abertura com a gente, isso não é empecilho, não. A gente consegue fazer todo o processo em qualquer estado do Brasil e vamos te atender. A comunicação vai ser perfeita, não vai ter nenhum problema por você estar em outro estado, não. Tá, e a gente tá falando muito, né, de repente, mas eu já tenho uma empresa, já tenho um escritório de contabilidade que faz isso, mas de repente tá falhando em algum momento. Então, não necessariamente só para quem, pro novo empresário que está chegando agora no mercado, mas para empresas já consolidadas que de repente precisa alterar aquele escritório de contabilidade, vocês fazem essa migração necessária também para assumir essa parte, né? Sim, tranquilamente. Qualquer estado, qualquer cidade do país, a gente consegue atender. São mais de 20 anos no mercado e o que esperar para os próximos 20 anos? Como que vocês estão se preparando, se planejando para o futuro da Fulconte? Então, nosso planejamento ele é muito a curto prazo, tá? Não tem jeito de se planejar a longo prazo. Mas, a primeiro momento, é trabalhar com mais planejamento, é trazer mais estrutura para dentro das empresas. Porque o que vai ganhar hoje é o que tem o melhor planejamento. E uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas, quem vai sobreviver não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas sim o que melhor se adapta. Então, com essa mudança que a gente está fazendo, é justamente o planejamento, ele é o principal que a gente está entregando agora para as empresas. Cara, como que vai ficar você após a reforma tributária? Esse é o futuro que a gente está vendo nesse momento com relação à melhoria e crescimento. Legal. E Paulo, fala um pouco dessa sociedade, né? Marido e mulher e também empresários juntos tocarem os negócios lá na Fulconte. Isso daí é uma coisa que várias pessoas me perguntam, mas várias mesmo, principalmente mulheres. Eu vou falar por mim. É uma parceria que deu certo. Eu acredito que é uma parceria que deu certo. A gente não tem concorrência um com o outro. Ele faz o serviço dele, eu faço a minha parte e em conjunto a gente fecha aquele planejamento. O importante é você não confundir as coisas. Porque, querendo ou não, a gente é casado. A gente dorme junto, acorda junto, tem uma vida junto dentro de casa com a nossa filha, toda a nossa rotina. Uhum. O que acontece lá dentro tem que ficar lá dentro. O que acontece dentro da empresa fica lá dentro. Óbvio, tem situações que a gente sai, a gente só fala de casa ou de trabalho. Mas esse é o nosso mundo. Eu não vejo problema nisso. Então, assim, se eu tô em casa e eu tô falando do escritório, se estou indo no escritório falando de casa, para nós isso é normal, é leve. Uhum. Não tem nada pesado, não pode levar. Não pode levar mesmo. Não pode levar, às vezes, as dores. Mas discutir algum momento, tanto na empresa quanto no trabalho, para nós é muito tranquilo. E eu tenho certeza que ele também pensa assim, porque o nosso dia a dia é assim. A gente tá o tempo todo conversando sobre alguma coisa, ou de casa ou no trabalho. E eu percebo que a nossa parceria, a cada tempo que passa, ela amadurece mais. E amadurecendo, os resultados são bons.
A gente já teve conflito dentro do escritório, sim. De eu não concordar com o que ele fala, ou ele não concordar da minha postura, ou da postura dele. Ah, você fez assim, não devia ter feito. Apontar o dedo. Mas isso é normal, porque a gente é sócio, e sócios fazem isso, né? A nossa sociedade é em casa e no escritório. Mas é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com ele, de ser sócia dele e de ter esse conjunto tudo. Esse conjunto de casa com trabalho misturado. Eu particularmente gosto e para mim dá super certo. Ele é parceiraço, o Luiz é um ser humano e um profissional exemplar. E assim, eu acredito muito nas ideias dele. É o que eu falo, se você... falou, tá falado. Então, vamos... Eu embarco mesmo nas ideias dele e vamos embora. E até hoje, graças a Deus, com a competência dele, com o trabalho dele, tudo tá dando certo e tudo tá dando fluindo. Que legal. Ô, Luiz, e como que você se descobriu empreendedor? Quando é que você percebeu? Quais foram as maiores dificuldades e... Eu vim de uma família muito humilde, tá? Eu sou de Ituverava. A gente mudou para Franca, eu tinha 4 anos de idade. E eu tive uma infância bem difícil mesmo. Não passei fome, mas foi bem limitado, eu tinha que ganhar material para ir para a escola, eu tinha que trabalhar junto com a minha mãe em doméstica, ajudar ela a costurar sapato. Então, e eu me via que eu não tinha que estar ali. Então, desde de criança, às vezes eu fazia pipa, papagaio, e tentava vender na rua. Eu tinha muito isso, eu queria sair daquela curva, né? E aí, você na escola pública, você via lá, querendo ou não, tinha alguns amigos que já tinham um carro, já tinham uma moto... Mesmo que não tinham carta, tá? Mas já tinham, né? Sim. E você não tinha nada, então era muito difícil. Então, aquilo ali sempre me levou a querer mais, a olhar fora. Eu nunca me contentei com o que eu tinha, tá? Então, eu acho que o empreendedorismo, ele tá aí. Ele veio daí. Eu sempre olhei à frente dos meus amigos com relação ao que se fazia. Tá? Então, eu sou um cara que eu vou sempre olhar a oportunidade em alguma coisa. Se eu tenho um copo e ele tem água, eu não vou estar preocupado se ele está cheio ou está vazio. Eu tenho um copo, eu posso trabalhar aquele copo, eu posso mudar o que está dentro daquele copo, porque eu tenho aquilo. Então, eu vou sempre olhar a oportunidade em alguma coisa que eu estou fazendo. E às vezes até a Paula me freia, porque quem vê oportunidade demais quer também empreender demais. Então aí a gente dá uma pisada no freio. Mas eu vou ver a oportunidade em tudo que eu faço. Na faculdade, a gente não namorava ainda, mas ele tirava xerox para a sala inteira e vendia. Ele falava, não precisa... vocês tirarem, tem o trabalho de tirar. Sim. Eu vou tirar das apostilas, dos trabalhos lá. Eu tiro e trago para vocês. E ele vendia na sala. Vendedor nato. Porque assim, eu entrei na faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Não tinha, era isso ele muito fala que difícil. ajudava. Aí, é que nem eu te falo das oportunidades. Entrei, a professora, a primeira coisa que ela falou, gente, vai lá embaixo, tira o xerox das matérias de todo mundo e traz pra gente estudar. Eu já tinha escritório de contabilidade. Eu já tinha minha impressora. Sim, sim. Falei, opa, peraí, eu tiro pra vocês e trago aqui pra vocês e entrego. Paguei 1 ano de faculdade fazendo isso. Só que chegava lá na faculdade, carregando aquele monte de caixa, aquele monte de xerox, e entregava aquilo ali, cara. E deu super certo. Mas, de uma fala, eu vi uma oportunidade e consegui criar a oportunidade, entendeu? Então, legal. E aí, como você mesmo disse, né, que foi a virada de chave, foi além da contabilidade, criou-se um ecossistema com uma gama de serviços que hoje está disponível para os seus clientes. Sim, uma das coisas que... O meu irmão é programador, Rogério. E ele trabalhava em programação em empresas, né? Dentro da empresa. E chegou aquela época que tinha que emitir nota eletrônica e tudo mais. Falei, cara, vamos montar uma parceria aqui, vamos montar uma empresa aqui, porque meus clientes precisam disso. E ele, cara, um gênio da programação, um cérebro. E eu sou o cara de vendas.
E aí, aonde que a gente colocou isso dentro dos clientes e implantou isso em 2007. Hoje a gente tem mais de 400 clientes lá dentro. E dentro disso a gente foi melhorando os relatórios, fazendo. Hoje eu consigo fazer a gestão financeira do meu cliente de contabilidade através do meu software, que é outra empresa que a gente fundou, tá? Então, oportunidades de mercado que a gente viu lá atrás e que deu super certo, mas com a união de duas pessoas que têm um comprometimento, que realmente vai entregar qualidade, que realmente vai entregar aquilo que o cliente está precisando, né? E em segundo momento a gente fundou a Fullzap, né? Aí já foi eu e a Paula. Por quê? Porque hoje as empresas estão aonde? Estão dentro do WhatsApp. A comunicação está dentro do WhatsApp. Tudo está dentro do WhatsApp. E o atendimento precisa ser rápido. Hoje a gente vive num mundo que a gente não sabe esperar. Então, a gente quer as coisas para agora. Então, o atendimento tem que ser rápido. A pessoa tem que ser atendida naquele momento que ela vê aquela necessidade daquele momento. Então, a Fullzap veio de encontro a isso. E a Fullzap também está relacionada ao aplicativo que vocês têm lá, não é isso? Sim. Também. Que bacana. Sim. Porque ele traz dinamismo, né? Onde que você consegue lá, através de inteligência artificial, o cara ter um atendimento já meio que humanizado, saindo fora daquele 123, né? Que é o chatbot tradicional. E a gente está implementando agora dele poder pegar um recálculo de guia lá dentro, dele poder bater lá na Receita Federal e pegar esse documento e já entregar para o cliente de forma prática e assertiva, para que o cliente não perca tempo e que a gente também consiga entregar ele de forma mais rápida. Porque você pensa, vamos pensar 400 clientes chamando ao mesmo tempo. Como é que você faz a gestão disso? Como é que você entrega qualidade nisso? Principalmente, com quem que eu estou falando, com quem me entregou, quem fez, quem não fez. Essa plataforma, ela traz toda a gestão disso. E como a gente não tem rotatividade também de colaborador, o cliente ele vai sempre falar com o analista dele. Ele já vai direcionar para ele. Então, a plataforma também ela direciona isso de forma automática, porque ela entende que aquele cliente é seu, que você que trata ele, já faz isso. Então, isso dá um ganho de produção e uma grande satisfação para o cliente muito grande. Tá? Então, o cliente da Fullcont contratou os serviços da Fullcont e já tem como ferramenta o Fullzap. Correto. Que daí serve uma espécie de tira-dúvida, né? Uma ponte, né? Digamos assim, entre o contador e serviços. Só através do WhatsApp faz o contato, a própria inteligência artificial já demanda, já faz atende aquela demanda, aquela necessidade. Sim. E a Fullzap, ela não é limitada só à Fullcont, tá? Outros escritórios de contabilidade também usam. A gente criou essa situação onde que outros escritórios de contabilidade, escritório de advocacia, clínicas médicas usam isso para fazer a gestão do seu atendimento ali também, tá? Então... Na verdade, ele é uma plataforma de atendimento para qualquer empresa. Sim. Qualquer setor. E que vocês utilizam lá na Fullcont, mas de repente o empresário que está me assistindo agora precisa de um atendimento mais ágil, né? Não tem... deixar aquele profissional que está lá do outro lado do computador cuidar de outras demandas, enquanto tem o Fullzap lá que pode fazer isso através da IA. Sim. Sim, corretamente. A gente tem para e-commerce, a gente tem para clínicas médicas. Exemplo recente agora, a gente colocou em umas clínicas médicas que... Hoje tem muito essas questão de nutrólogo, né, para emagrecimento e tal, que faz essas aplicações e tudo mais. A demanda dele caiu de 3 dias de atendimento para 5 minutos. Olha só. Entendeu? E isso tudo, a inteligência artificial trabalhando com o cliente dele de forma humana, tá? De forma de trazer aquilo ali de forma mais... de entregar aquilo ali de forma mais rápida, tá? Então, é até um case que mais para frente a gente vai trazer aí, que ele gostou muito, mas a gente conseguiu reduzir o tempo de atendimento de 3 dias. De 3 dias para 5 minutos. 5 minutos. Isso. Interessante, porque ficou funcional você querer marcar sua consulta ali dentro.
Ele Ficou muito faz rápido. agendamento de consulta, ele faz recebimento de pagamento, ele faz várias coisas ali dentro que a gente consegue criar o fluxo dele para sua empresa. Uhum. E outra, a gente tá na era do imediatismo, as pessoas Sim. querem para ontem. Sim. Cara, a pessoa depende, não tem um atendimento rápido, eficiente, não vai esperar 3 dias Não. para conseguir uma consulta, conseguir um serviço. Ele vai para procurar um outro profissional. Exatamente. E tendo uma ferramenta como essa, em 5 minutos resolve, vai fazer a filtragem, a empresa não vai perder o cliente, vai poder fazer o negócio, enfim. Sim. E ela faz tradução de áudio. Porque às vezes o cara manda lá um áudio, eu quero marcar minha consulta aqui. Ela entende, já traz isso de uma forma... E também, se ele sair fora do padrão, ela também vai responder ele de forma, ó, isso aqui eu não estou autorizado a fazer, entendeu? E, cara, mas é muito interessante, porque simplesmente o cliente, ele quer ver, eu deixo ele testar a ferramenta. Testa aí, vê se dá certo para você. E aí, nisso, cara, ele nunca mais volta para trás, porque é o trabalho que ela faz sozinho, de forma muito inteligente, é muito inteligente. E assim, e vocês dão um suporte, ajudam na instalação? Sim, a Fullzap, ela se tornou uma empresa paralela, tá? Onde que ela tem suporte, que ela tem implantação, que ela tem programação. Daí tem os colaboradores ela só da tem, Fullzap. já, que nem eu te falei, a N2 Sistema já tem os colaboradores dela, a Fullzap já tem os colaboradores dela, a Fullcont tem os colaboradores dela, mas tudo dentro do mesmo ecossistema. Legal. Começamos falando de contabilidade, assessoria administrativa, consultoria tributária e chegamos na área no momento da tecnologia com esses serviços através da Fullzap. E quem se interessar é só acessar o site, como que, de repente, para fazer um teste e conhecer um pouco mais As desse redes serviço. sociais, Fullzap. Fullzap.com.br, lá você vai conseguir ter um link de acesso, você vai conseguir ver vídeos sobre melhor a plataforma, tá? Ou também entrar em contato direto lá no próprio site também, você consegue falar com um de nossos analistas e se quiser também falar comigo, eu vou estar à disposição. Legal, o papo tá bom demais. No entanto, tá acabando o programa. E eu quero agradecer a presença e participação de vocês aqui, desejar sucesso cada vez mais. Vida longa Fullcont, continue auxiliando tantas e tantas empresas por esse Brasil. Antes da gente encerrar, as suas considerações finais, Luiz. Eu queria agradecer aqui por hoje, por esse momento, esse bate-papo da gente conseguir trazer a nossa história aqui dentro, tá? E se você, empresário, que está buscando melhoria na sua empresa, que quer uma contabilidade, que traga todo um ecossistema para estruturar a sua empresa, chame a gente aqui da Fullcont, que eu vou te entregar isso e muito mais que ainda você às vezes nem sabe que precisa. Bacana. Paulo, obrigado pela participação. Suas considerações finais, uma mensagem de repente para empreendedoras por esse Brasil afora. Será que devo dar um passo adiante, continuar nos negócios ou não? Enfim, aquela mensagem principalmente para parceiros, né, que empreendem juntos, principalmente. Não é fácil, né, separar a vida pessoal da profissional, mas deixa suas considerações e esse recado, essa mensagem para as pessoas. Queria agradecer a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho aqui. E eu queria também agradecer a nossa equipe lá em Franca, todos os nossos funcionários e colaboradores, pelo trabalho excelente que eles vêm executando. E eu também queria deixar uma palavra para você, mulher, que você quer empreender, às vezes você está desanimada, isso não é para mim, ou começar o seu negócio. Você é capaz, sim, de tudo, basta querer, basta ter atitude, procurar conhecimento e saber que você é capaz. Esse é o essencial para uma mulher. Ela precisa se sentir que a autoestima dela deixa ela fazer o que ela quiser. É isso que é importante. Que legal. Casal unido que empreende juntos, com certeza é resultado de sucesso. Parabéns a Fullcont Contabilidade, Paula e Luiz, obrigado pela presença. E a gente espera vocês aqui numa próxima para tomar mais um café, bater papo e conversar com a gente. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos e com certeza estaremos aqui novamente. É isso aí. De Franca para o
podcast Mundo Empresarial Full Conte Contabilidade. Obrigado você também que me acompanhou até aqui. Agradeço ao Grupo Convenção, essa marca forte que tem presença na mesa e na casa de tantos brasileiros através dos refrigerantes clássicos, as cervejas tradicionais também, cervejas especiais. Enfim, conheça na próxima reunião de amigos, naquele encontro familiar. Tenha na sua casa, tenha nesse encontro os produtos do Grupo Convenção. Obrigado você pela audiência. Se ainda não compartilhou, se ainda não deixou o seu like, por favor, deixa aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí para mais contatos, para que possa chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.